Olá, pessoal. A gente vai ver agora um assunto muito importante e que nós, infelizmente, não podemos executar esse semestre, que é a medição da vazão de rios. Todos os semestres nós fazemos saída a campo para para que os alunos possam manusear os equipamentos, entender como é que é feito esse serviço, né, que é a medição de vazão em rios ou fluviometria. Mas nos próximos semestres, quando nós pudermos voltar, quem está fazendo esse semestre a hidrologia poderá participar sem problema da nossa saída a campo. A gente viu, pessoal, o que é que gera o escoamento nos rios. Praticamente, o escoamento superficial direto, que é gerado a partir das chuvas, ele vai gerar o aumento da vazão nos rios. E também o que mantém a vazão nos rios é o escoamento subterrâneo, que mantém aí o escoamento dos rios ao longo dos anos, os rios perenes. Então, a gente precisa, para nós podermos também fazer a gestão dos recursos hídricos, saber qual é a vazão, qual é a disponibilidade de água que nós temos para poder fazer um balanço hídrico numa bacia, para a gente poder saber quanta água nós temos, quanta água nós precisamos e, dessa forma, podemos executar as nossas atividades socioeconômicas na bacia hidrográfica. Como se forma esse escoamento? Acabamos de falar, né, a partir da precipitação e também do escoamento subterrâneo, que mantém esse escoamento nos rios ao longo do ano. Aqui, o escoamento superficial ele está inserido no contexto do balanço ou do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, em qualquer região. E aqui a gente já passou por todas essas etapas aí do ciclo hidrológico na nossa disciplina. Essa variação, pessoal, do escoamento vai dar origem aos hidrogramas. Então, aqui a gente tem o hidrograma do Rio Cubatão, nosso Rio Cubatão Joinville, em algumas coletas feitas ao longo aí do tempo, e a gente vê que há uma grande variação nessas vazões. Às vezes nós temos extremos de baixas vazões e às vezes nós temos extremos de altas vazões. E aqui também no Rio Paraná, então, a gente vê é normal que exista essa variação, a gente precisa entender como é que essa variação ocorre, e a gente, para entender isso, a gente precisa de dados. Para que a gente mede essas vazões? Para criar essas séries históricas, para a gente poder analisar essas vazões mínimas, as médias, as máximas, para as diversas atividades de engenharia que a gente tem, como dimensionamento de reservatórios, fenômenos de autodepuração, navegação de rios, dimensionamento de vertedores, operações em tempo real de barragens e etc. A gente sabe que a vazão é o produto da velocidade do fluxo da água ah, que passa em uma determinada seção transversal. A vazão ela pode ser dada em metros cúbicos por segundo, ela pode ser dada em litros por segundo, metros cúbicos por dia, enfim, não interessa. Mas a gente sabe que vai ser sempre uma unidade de volume dividido por uma unidade de tempo. Então, lembrando, como a gente já tinha falado, que é um procedimento trabalhoso e oneroso. Por esse motivo, opta-se pelo registro dos níveis de água, ou seja, a cota da água no rio, feito por sensores ou réguas de nível em uma determinada seção transversal, e determina-se essa relação entre os níveis e as suas ações, que vocês fizeram isso no trabalho da curva-chave, pegando os dados lá do HidroWeb. Então, aquela curva de descarga, ela é feita, ou curva-chave, ela é feita a partir desses dados que foram recolhidos ao longo do tempo. O que é que medir e como medir? Então, a gente vai precisar fazer uma medição das réguas, da cota da água no rio, e fazer uma medição de vazão, e a partir disso a gente faz essa relação entre cota e vazão. As leituras podem ser feitas 2 vezes por dia, e daí você faz a média, como vocês viram ali nos dados que vocês utilizaram.
As réguas, então, elas devem ser niveladas periodicamente, porque vocês também viram lá que havia muitas dispersões nos gráficos que vocês montaram, porque a gente vai tendo variação do leito do rio. Então, é necessário que tudo isso, toda essa nossa seção, ela seja periodicamente calibrada para que se consiga, de fato, saber que aquela cota corresponde a uma determinada vazão, que a gente vai ter variação aqui no nosso leito. O A gente vai ter alguns equipamentos que ainda hoje são utilizados, a gente tem alguns que não são mais utilizados, mas para a gente ter uma ideia como é que isso é feito, a gente tem os linígrafos que registravam graficamente o nível de água. Hoje em dia esse registro ele é automatizado, ele é feito por meio de sensores de pressão muitas vezes. O Comitê de Bacia Cubatão Cachoeira tem um sensor de nível colocado próximo ali à ETA do Cubatão para saber qual é a cota da água no rio. Evidentemente, a partir do momento que muda essa, essa relação entre a cota e a vazão, a gente tem que recalibrar uma curva de descarga. Então, é importante que a gente saiba o que acontece no rio, não somente pegar esses dados, como nós fizemos ali no Hidroeb, mas entender se houve alguma alteração no rio, que de alguma forma tenha alterado essa curva-chave. Então, aqui esses equipamentos, evidentemente, eles são sensíveis e eles precisam ser protegidos. No caso do equipamento ali do comitê, ele é colocado na tomada d'água da companhia, para evitar, né, que em vazões maiores a gente tenha pedras passando por cima desses sensores ou galhos de árvore e que termine estragando o equipamento que é caro e que é difícil de ser adquirido e instalado e feita a sua manutenção. Sensores de pressão, que eu estava falando, que eles automaticamente medem esse nível da água, então é possível saber o que está acontecendo no rio, mas só que não adianta a gente ter só a altura da água. A gente tem que saber a altura da água e também a vazão. Por isso que, e após a confecção da curva-chave, a gente vai poder saber qual é a vazão que está passando no rio somente através da, da cota da água. Então, aonde medir a seção fluviométrica, é importante observar algumas características que facilitam e que vão dar uma relação melhor para quem está fazendo essa curva-chave. Então, essa seção pluviométrica ela deve ser localizada em uma seção transversal, onde seja possível se realizar medições de nível, tanto em baixos como em altos níveis de água do rio, que facilite, porque a gente vai ver que a gente tem vários valores numa curva-chave, vocês viram isso no trabalho de vocês, porém, nos dados que temos mais altos, é difícil fazer essa medição. Então, essa medição pode colocar em risco, inclusive, a equipe que vai fazer essa medição. E também em dados mais baixos, a gente precisa que o equipamento ele consiga monitorar. Em dados mais baixos é mais fácil fazer a medição, dependendo do equipamento, né? Às vezes a gente tem que usar vários equipamentos, porque alguns só funcionam com a cota de água a partir de um determinado nível, outros não conseguem pegar uma determinada cota, então a gente tem que ter vários instrumentos aí para fazer em função da altura da cota da água. Importante também saber que essa seção deve ser representativa do rio, ou seja, suas características geométricas que variam com o nível de água, devem ser bem definidas e de fácil identificação. Então, aqui a gente tem as características, né, da seção transversal, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulica, largura superficial e a profundidade média. Todas essas características aqui a gente tem que definir bem. Além do mais, essa seção ela deve permitir as observações em qualquer época do ano, permitir condições favoráveis para a realização de medições de descarga, permitir uma boa definição da curva-chave também.
Por isso, a estação ela deveria localizar-se em um trecho reto e sem obstáculos. Ela tem que ser mais ou menos simétrica, com taludes de declividade acentuada. Ela, a seção de medição, ela deveria apresentar uma distribuição regular de velocidades, ao longo de toda a sua seção. A velocidade média, ela não deveria, ser superior a 0,3, a média, metros por segundo. As características físicas do trecho, a jusante da seção das réguas asseguram a estabilidade dessa relação cota-descarga, ou seja, se eu ficar alterando todo o tempo a jusante dessa minha seção de medição, essa relação cota-descarga ou cota-vazão, eu vou estar jogando trabalho fora o tempo inteiro, tá? Que tenha fácil acesso, rápido e permanente e que exija aí, no caso de réguas e não de sensores automatizados, que tenha uma pessoa que vá sempre fazer essa medição da cota para poder manter essa série atualizada. Importante dizer, né, pessoal, que isso é o mundo ideal. Muitas vezes a gente não consegue ter tudo isso e a gente vai ter que, o máximo que conseguir, ter. Existem diferentes formas da gente medir, ah, com diferentes equipamentos. Um deles são os molinetes, a gente tem os flutuadores, os métodos eletromagnéticos, os ultrassônicos, ainda esses métodos que utilizam a área e a velocidade para medição de descarga. Nós temos estruturas hidráulicas, como os vertedores e as calhas, e também os métodos de diluição, que utilizam produtos químicos, eh, sejam eles tintas ou que tenham alguma cor que a gente consiga identificar, ou ainda produtos químicos como alguns compostos salinos, ou ainda métodos radioativos. Bom, a gente tem alguns instrumentos aqui que nós vamos ver, os molinetes hidrométricos, os correntômetros, o bastão de Ehns também, que é um equipamento muito robusto, versátil, que tem caído em desuso. Ele também, cada um tem sua limitação, pessoal. O bastão de Ehns, por exemplo, ele é limitado para rios entre 5 centímetros e 60 centímetros de coluna d'água. Os correntômetros vai depender aí do tamanho da haste dele, também o molinete hidrométrico. A gente geralmente vai ter que, de alguma forma, interagir com a água, né? Claro. Os métodos para a gente fazer a travessia do rio, porque nós temos que medir em várias seções. Pode ser aval, quando nós entramos dentro do rio para fazer essa medição, sobre pontes, com teleféricos, com barcos fixos, ainda com barcos móveis. Tudo isso vai depender do rio que eu tenho, da estrutura que eu tenho e etc. Então, aqui a gente tem os correntômetros, que são esses equipamentos que ele aqui nessa parte inferior, ele tem uma hélice que vai marcando aqui qual é a velocidade da água que vai passando por dentro dessa hélice. Veja que nós temos que fazer essa medição ao longo de toda a seção, ou ao longo de toda a coluna d'água, e também ao longo de toda a seção. Esse equipamento ele é prático porque ele já nos entrega uma velocidade média da seção. Esse daqui é um molinete hidrométrico que nós temos que sempre alterar essa altura do molinete. Ele não nos dá uma vazão, ou desculpem, uma velocidade integrada. A gente tem que todo o tempo, em função da altura da coluna d'água, ficar alterando isso daqui, colocando pelo menos a 60% da coluna d'água, a 20, 40, 60, 80, etc. A gente vai ver. Esse daqui já nos dá uma velocidade integrada. Também nos dá pontual. Então, a gente tem aqui os molinetes, diferentes tipos que podem ser utilizados para poder fazer, então, essa velocidade, medir essa velocidade. Então, para a gente poder utilizar esses equipamentos, a gente tem que traçar a área da seção transversal, determinar a velocidade média do fluxo nessa seção
Daí a gente vai medir a largura do canal e a profundidade em vários pontos, que a gente vai tomar a velocidade nessas verticais de profundidade ao longo de toda a seção. Dessa forma, a gente vai ter a área da seção e vamos ter a velocidade. Multiplicando um pelo outro, a gente vai ter a vazão. Então, aqui a gente vai ter a nossa seção, temos diferentes verticais, e a gente vai medindo aqui essa velocidade. Lembrando que a velocidade perfil muda em função da distância das margens e do fundo, e daí a gente vai fazer calcular essa vazão. Aqui o que é recomendado, em função da largura do canal, a gente tem essas distâncias entre as verticais, entre cada uma dessas verticais aqui, ela vai variar então aí em função da largura do canal. E também em quantas profundidades vai fazer essa medição. Se nós tivermos, por exemplo, equipamento como esse, como um molinete, que a gente tem que medir em diferentes, vejam que ele aqui é graduado, medir em diferentes profundidades. Então, aqui nós temos algumas indicações de como fazer, das velocidades médias pelo método detalhado. Então, em função da profundidade do rio, também nós vamos ter aqui, como eu falei, no mínimo 60% da coluna d'água, a gente vai ter que fazer a medição da velocidade, e aqui a gente vai tendo, no método detalhado e no método simplificado, no mínimo a 20% e a 80% dessa profundidade, para rios que tenham mais do que 0,6 metros de profundidade. Então, a gente tem aqui, né, se nós quisermos fazer mais discretizada a coisa, ou se a gente vai fazer mais rápido. Depois que a gente calcula, pessoal, tanto a velocidade como a área, vem então a forma de se calcular a vazão. Então, existem praticamente dois métodos, um é da meia seção, e também o da seção média, eu não estou apresentando aqui. Mas o método da meia seção, a gente tem aqui o desenho do rio, de acordo com alguns autores aqui, esse método ele é mais preciso que o método da seção média, em torno de 6% aí, mais preciso. Então é o que a gente, já que a gente tem esse método comprovadamente um pouco mais preciso, a gente utiliza ele. Então aqui a gente vai ter a largura do segmento, qualquer que a gente está medindo. A gente tem aqui as distâncias, então a gente vai calcular a largura média do segmento e aqui a área do segmento, que vai ser a largura do segmento vezes aqui a profundidade desse segmento. E a gente vai então poder calcular a vazão para cada um desses segmentos, multiplicando então a velocidade vezes a área. E a gente depois faz o somatório de cada uma dessas áreas para poder ter a vazão. Uma outra forma, pessoal, de a gente fazer a medição é por meio de equipamentos Doppler. Eles são equipamentos que utilizam o método Doppler para poder calcular tanto a velocidade das partículas como toda a seção do canal. Ele já nos dá direta vazão, além de outras tantas informações. Ele praticamente é um método ultrassônico para fazer esse tipo de serviço. Então, a gente tem um equipamento que emite aqui a onda, e essa onda interage com o meio, tanto o perfil do rio como as partículas que estão em suspensão na água, e ele recebe então o eco dessa interação e registra isso tudo. O resultado que nós temos, então, é um resultado bastante interessante, porque aqui a gente consegue, de fato, ter muito mais informações, e a gente tem um método muito mais preciso para essa medição de vazão. Então, claro que ele tem um software que vai fazer a tradução dessas leituras feitas no interface para o usuário, e aqui a gente vai ter todas as informações que a gente precisa. A gente vai ter o perfil do rio, a gente vai ter a velocidade em cada uma
dessas células aqui, a gente vai ter uma velocidade total, a gente vai ter uma série de informações, eh, que a gente pode utilizar. E ele faz milhares de leituras em uma passada, digamos assim, de um lado para o outro do rio. E aqui a gente tem também se a gente ficou bem perpendicular em relação ao eixo e tudo mais. Então é um equipamento muito bom, é um equipamento muito caro e que ele não serve para todos os tipos de rio também, porque esse equipamento ele tem que ter ali no mínimo uma coluna d'água de 40 centímetros para poder fazer a medição. Se nós tivermos rios menores, de coluna d'água menor que 40, ele não vai servir para a gente. E depois disso, né, tudo que a gente fez todas essas medições, a gente pode fazer a curva-chave, então, que é essa relação única que vai existir entre a vazão e a altura. E vejam que para cada seção do rio, pessoal, vou ter uma curva-chave, ela é praticamente uma impressão digital de todos os processos que acontecem na bacia até aquele ponto. Então, a gente vai ter uma única curva-chave para cada seção. Mas vocês podem pensar ali nos trabalhos que vocês fizeram, que tinham várias, é claro. Vejam que a gente tinha algumas séries de mais de 30 anos de dados. Então, evidentemente, ao longo de 30 anos, isso vai mudando ao longo do tempo, certo? Então, aí a gente vai ter a cota e a descarga, e a gente vai poder, então, fazer essa relação, né, traçar. Veja que aqui é onde a gente tem descargas maiores, eh, elas são mais, a gente lembra da curva de permanência, né? Elas são mais raras e elas às vezes são muito mais difíceis de se medir, tá? Mas se a gente quer calibrar uma boa curva, a gente deveria ter todas esses dados medidos, tanto os mais baixos quanto os mais altos. Isso daqui a gente sempre fica um pouco na dúvida, a gente tem que extrapolar. Que foi aquilo que vocês fizeram também no primeiro exercício, lá com os dados do Cubatão, que eu passei para vocês a altura e qual seria a vazão que teria naquele dia. A gente não sabe se era de fato aquela vazão porque a gente não mediu, mas a curva-chave que tinha sido traçada indica para a gente que seria aquela vazão, mas certeza a gente não tinha. Aqui a gente já viu isso, vamos passar a representação gráfica da curva, vocês também já fizeram. E aqui é a forma de medir, né? A medição aval, quando a gente tem pequenas profundidades, a gente consegue passar de um lado para o outro do rio para fazer essa medição em diferentes verticais. Sobre pontes, quando a gente tem acesso, as pontes facilitam também o acesso, mas lembrando que essas pontes elas deveriam estar perpendiculares ao canal. Veja aqui o pessoal já tem vários molinetes que eles já medem em várias profundidades diferentes, senão a gente tem que descer, medir a profundidade, subir, alterar o molinete, descer de novo e assim por diante. A gente tem também aqui alguns guinchos, né, que podem facilitar também, dependendo do peso que a gente tem, da velocidade do escoamento, isso pode ser complicado, né, de segurar, então alguns guichos também podem ser utilizados. Podem ser alguns teleféricos também utilizados para medir ao longo do rio. Se a gente tem como instalar isso nos dois lados do rio, facilita bastante o trabalho. A gente pode atravessar o rio com barco, né? Amarrando o barco e passando. Vocês viram lá no nosso vídeo da curva-chave. E esse serviço ele tem que ser feito sempre. Com barco móvel também. Então, para grandes rios que a gente não consegue amarrar de um lado para o outro. Então, tem que ter a topografia para auxiliar as pessoas que estão dentro do barco, ecobatímetro e tudo mais. Aqui, pessoal, é o bastão de Entz, que é esse equipamento que a gente consegue fazer a medição da vazão. Vejam que ele funciona pelo princípio do torque aqui. Nós temos aqui uma gradação nessa haste, desde 5 até 60 centímetros. E aqui a gente tem um peso. Aqui eu tenho uma outra escala. E aqui eu consigo fazer uma leitura. Nessa parte superior a gente tem um nível, né, de bolha.
E daí a gente se coloca, sempre, né, em qualquer uma dessas medições aqui, por exemplo, a VAL, a gente tem que se colocar sempre, longe do equipamento, preferencialmente ao lado, para não atrapalhar o escoamento, para a gente medir de fato o que está passando, né, ali a velocidade do escoamento. Da mesma forma aqui, né, aqui tem uma pessoa fazendo a medição, ela se coloca, eh, de forma a não influenciar aqui a velocidade do escoamento, e ela faz essa leitura aqui. Depois a gente pega essa leitura que foi feita pelo equipamento, essa escala do braço e essa leitura da haste, a gente coloca na tabela e mede e já sabe qual é a velocidade em centímetros por segundo. É um equipamento simples, é um equipamento robusto, é um equipamento hã, que tem uma boa precisão. A gente fez um comparativo entre a medição com bastão de Yenz, a medição com um equipamento, ultrassônico, e deu praticamente igual as medições. Mas ele tem a limitação, né, somente até 60 centímetros de profundidade. Outras formas, pessoal, a gente pode fazer, o método direto, o método da medição volumétrica, que a gente vai medir o volume no tempo. Então, onde a gente tem uma vazão muito curta, a gente consegue fazer isso. A gente tem também os medidores hidráulicos, os vertedores triangulares, lembrando que a gente tem que deveria medir a altura, né, a pelo menos, 4 vezes, eh, essa altura que passa aqui, a montante, para evitar aqui os problemas que a gente pode ter por aumento da coluna d'água aqui, né, quando passa no vertedouro. Alguns vertedouros, retangulares, a gente tem a equação do vertedor, a gente consegue, né, saber qual é a vazão que passa. Triangulares, da mesma forma, vertedores triangulares para locais com vazão mais baixa. Aqui a instalação de alguns vertedores triangulares, trapezoidais. Calhas tipo Partial, que também podem ser utilizadas. Se mede ali a altura na garganta. As equações da calha. Ainda com traçadores diluídos, pessoal, quando a gente precisa saber qual é a vazão desse traçador que vai ser colocado, eh, e a concentração em um determinado ponto, e depois a gente faz um balanço de massa para jusante, que a gente vai medir qual é a concentração do traçador, a gente sabe qual é a vazão de traçador, que foi lançada inicialmente, e a gente só tem então aí como incógnita a vazão do rio. Um método bastante simples. Esses traçadores, eles podem ser coloridos ou não. Nesse caso aqui, muito utilizado também para locais que têm uma turbulência muito grande, porque ele precisa ficar bem misturado ao escoamento. Aqui, traçadores coloridos, né, para fazer essa medição. Aqui é um exemplo de um linigrama, para a gente poder ver aí a variação da cota no tempo, transformar isso numa curva-chave, né, a partir da medida que se sabe qual é a vazão. A gente pode, com isso, pessoal, construir aí curvas de permanência, como a gente fez também no nosso trabalho lá de hidrologia. Então, são dados importantes que a gente precisa para saber a permanência de vazões em uma determinada seção do rio, para a gente poder ter dados para poder fazer os nossos projetos e tudo mais que a gente precisa fazer, enfim, a gestão dos recursos hídricos. Bom, pessoal, seria isso. Então, a gente vai ficando por aqui, porque tinha ainda, infelizmente, né, nós não podemos fazer a nossa saída a campo esse semestre. Ok? Vamos nessa.